programa de hoje é dedicado ao médico veterinário. Dia 9 de setembro é o dia desse profissional responsável pela saúde de animais domésticos e silvestres e também por rebanhos. Ele também pode contribuir para a reprodução e conservação de animais em reservas naturais, entre outras funções. Mas como anda a relação dos seres humanos com os animais? Se considerarmos a movimentação do mercado de produtos pet, esse relacionamento parece estar cada vez mais apaixonado. O Brasil é o segundo país do mundo onde mais se gasta com bichinhos de estimação. É sobre isso que nós vamos conversar no Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje comigo, o acadêmico de jornalismo Lucas Rosa. Boa tarde, Liz, e boa tarde para você de casa curtindo Viva Voz aqui pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando, como sempre eu falo, você pode e deve participar com a gente, deixar suas dicas, sugestões, fique à vontade. Temos o e-mail vivavozunivale@hotmail.com, tem também o Facebook, facebook.com/vivavozunivale e o Twitter e o Instagram, ambos @vivavozunivale. E para falar sobre este tema, nós convidamos o médico veterinário Marcos dos Santos, que atua aqui em Itajaí. Obrigada pela presença, doutor Marcos. Obrigado pelo convite. Bom, a gente já vai puxar esse tema com base nesses dados que a gente pesquisou. O Brasil é o segundo país que mais gasta com animais de estimação, especificamente, né, Marcos? Na sua opinião, você acha que o brasileiro está mesmo mais preocupado com os animais? Olha, com certeza. Eu sou formado já há 27 anos e desde que eu comecei com clínica veterinária até agora foi assim uma mudança muito importante e a gente vê que a cada dia aumenta o grau de preocupação, o grau de envolvimento emocional que as pessoas têm com seus animais. Antigamente o animal ficava no fundo do quintal, recebia resto de comida, amarrado numa corrente. E hoje em dia os animais estão dormindo na cama do proprietário, comendo rações que custam o preço do quilo muito mais do que o que a gente come, o que a gente gasta num restaurante. Então, com certeza, hoje em dia esse mercado está realmente aumentando bastante. Interessante. Muito bem, Marcos, eu queria já aproveitar, pensando no início mesmo, né? Quando muitas pessoas possam estar nos ouvindo agora ou então já pensaram nisso em outros momentos, que na hora de ir adotar o seu primeiro animal de estimação, o que a pessoa deve pensar, o que ela deve levar em conta na hora de preparar a sua casa para receber esse novo amiguinho, digamos assim? Na realidade, a primeira dica, vamos dizer assim, é nunca comprar por impulso. Não é porque o animal é bonitinho que ele vai ser um bom companheiro. A pessoa tem que ir a fundo, tem que pesquisar. A primeira coisa é escolher a espécie, se ele vai querer um cachorro, se ele vai querer um gato. O temperamento desses animais é diferente, a pessoa tem que levar em conta o espaço que ela tem, as condições que ela vai dar para esse animal, se realmente vai ser um animal que vai conviver dentro de casa, no ambiente familiar, se vai entrar no quarto, se vai subir na cama, quais as expectativas que a pessoa tem e a fundo buscar isso. A partir do momento que ela escolha por um cachorro, vamos dizer assim, ainda tem que ir atrás das raças. Cada raça tem a sua característica, tem o seu temperamento, a sua característica de temperamento, e isso é muito importante na hora de escolher. Não vai comprar um cachorro de porte grande para botar num apartamento. Se a pessoa é calma, não gosta de interagir muito com o animal, não vai comprar um animal que vai ficar o tempo todo pedindo atenção. Então, tem que buscar informações, isso hoje em dia a internet é prolífica para isso, procurar informações, saber bem certinho quais são as características de cada raça, se aquela raça vai se adequar à sua expectativa, para não ter problema depois, porque hoje em dia um dos maiores problemas que a gente tem é o abandono de cães e gatos, que é um problema muito sério aqui na nossa região e eu acredito que no Brasil todo. E esses animais abandonados muitas vezes foram, né, realmente escolhidos, né, e num primeiro momento era um grande negócio da família ou daquela pessoa que adotou, comprou o seu bichinho, né, Marcos? E acabou que muita gente acaba abrindo mão deles, né? Exatamente. Não supre as expectativas que a pessoa tinha em cima daquele animal, aí começa a incomodar, começa a dar trabalho, a pessoa não parou para pensar nisso aí e a forma que a pessoa acha para resolver o problema, entre aspas, é abandonar. Que coisa, né? Que, aliás, abandono é crime, né? Está previsto em lei. Crime está previsto no Código Penal.
Pois é. Você já falou, já para aproveitar esse gancho, você falou um pouquinho de por que as pessoas acabam abandonando, né? Mas no seu dia a dia, eu acredito que você deve ter contato com muitas situações desse tipo. O que você acha que acontece? O que leva as pessoas a realmente abandonarem os seus bichos? Olha, além dessa causa que a gente colocou aí, às vezes a pessoa não tem condição financeira, o animalzinho fica doente, ou o animalzinho está ficando velho, daí já começa a ter alguns comportamentos inadequados e a pessoa não tem paciência para isso. São diversas causas. Às vezes a pessoa está morando numa casa, tem um animal, vai mudar para apartamento, não quer levar para apartamento. Até o nascimento de um filho, às vezes é motivo para abandonar um animal. Que triste, né? Queria já aproveitar então desse assunto e puxar o lado dos maus tratos. Seja na clínica, você já chegou a encontrar animais que vieram em algumas condições um pouco tristes, digamos assim? Infelizmente, sim. Não é o mais comum, já foi pior, mas infelizmente isso acontece com relativa frequência. E normalmente são animais de rua, vira-latas, ou animais que, digamos, de raça, que vieram de lares com melhores capacidades também? Às vezes acontece de animais que são animais de raça que, teoricamente, seriam amados pelos proprietários e acabam sofrendo maus tratos. Olha só, que situação. Difícil falar disso, mas é necessário também, né, Marcos? Na realidade, é uma forma de alerta, de conscientização, né, que eu acho que é o mais importante. Bom, o Dr. Marcos tem a clínica aqui, pertinho da Univale, a clínica Mr. Dog, onde você atende a parte médica e tal, e também tem um lado de banho e tal, né? Sim, a gente Dr. faz Marcos, estética também. quais são os principais serviços? Que tipo de ocorrência você mais costuma atender ali? Na clínica, isso é geral, não só na minha clínica, dermatologia é o que mais acontece, né? Os animais, em função de pelagem, em função de estarem num ambiente que não é o ambiente original deles, né? Dentro de casa, tomando banho 2 vezes por semana, às vezes, tudo isso facilita o aparecimento de problemas de pele. Você está dizendo que 2 vezes por semana é exagero? É exagero. Olha só, então aí eu acho que entra uma outra discussão que a gente estava conversando, né, Lucas, que é a humanização do bicho, né, uma espécie de vou transformar o meu pet num filho, num ser humano, né, acontece muito isso? Acontece muito, é uma tendência, né, eu mesmo faço o meia-culpa aqui, também humanizo o meu cão. Como assim, por exemplo? Eu devo fazer isso muito. Mas é uma coisa que acaba mudando muito o habitat natural do animal, né? Então, isso faz com que eles possam vir a ter alguns problemas, como obesidade, problemas de pele, como a gente já falou, né? Estresse, distúrbios comportamentais, em função disso. O cão não é um animal que foi originalmente feito para viver em apartamento, por exemplo. Então, isso gera um estresse para o animal. E eu vou complementar esse assunto, então, qual é o limite, na sua opinião, como médico da área, em cuidar bem do animal e, digamos, super mimar ele? Isso é difícil de a gente saber estabelecer um limite realmente. Como eu falei, eu reconheço que às vezes eu exagero um pouco com o meu animal. Dá um exemplo disso. Então, a gente acaba tratando como filho, como tu falasses, né? Então, trata como se fosse uma criança e, na realidade, a gente às vezes acaba... não que eu acho que o meu animal tenha problema psicológico por isso, mas é uma coisa que a gente acaba agindo de forma errada e isso pode, não é que crie em todos os casos, né? Mas isso pode gerar, depende muito do temperamento do animal também, pode gerar problemas isso também. Então é importante a pessoa sentir-se no seu animal, isso está realmente causando algum problema, né? Isso pode se traduzir em agressividade, pode se traduzir em depressão, uma série de coisas que podem acontecer com o animal em função desse zelo excessivo, vamos dizer assim. Não quero dizer que a pessoa não deva cuidar, não deva tratar bem o animal, alimentar, dar carinho, mas às vezes o exagero pode causar problema.
Pode até causar... às vezes eu me sinto manipulada pelo meu cachorro, por exemplo. Você falou de, tem nervoso, mas o meu não. Ele sabe que se ele fizer algumas coisas, ele ganha ou perde algumas regalias, né? Sim, com certeza. Dá para observar esse tipo de coisa, não dá, Dá, Marcos? com certeza. Tanto que hoje uma das áreas que mais cresce na medicina veterinária é a área de comportamento animal. Bacana. E as pessoas estão ligadas nisso? Os donos de animais? Acho que por aqui ainda não. Nos grandes centros, sim. Já existe aqui em Santa Catarina um especialista em comportamento animal. Bacana. A gente sempre, eu, por exemplo, gosto muito daquele que a gente vê na televisão, que é o César Millan, o encantador de cães, né? Que eu acho que ele meio que popularizou essa atividade, né? Sim. Bem bacana. Então, agora eu fico curioso, outros animais também acabam sendo hoje adotados além de cães e gatos? As pessoas estão optando por outros animais que antes não eram tão comuns? Numa quantidade bem pequena, né? Mas a gente vê aí na mídia, eu particularmente não tenho atendido, mas existem os furões, existem até aranha, cobra, tem pessoas que adotam, né? Mas é muito pouco frequente. Marcos, quais são as situações mais difíceis que você tem que encarar na sua clínica? Na realidade, assim, quando a gente atende um animal doente, a gente tem que... Acaba se envolvendo no caso do animal e se preocupa em resolver o problema, em tentar tratar o animal, principalmente vendo a questão do envolvimento emocional, que na maioria das vezes está presente com o proprietário, né? Então, a gente às vezes acaba tendo que ter um pouco de psicólogo também no momento de fazer o atendimento. E o dia a dia é como se fosse o dia a dia de um hospital, né? A gente atende animais atropelados, atende animais gravemente doentes, animais idosos que desenvolvem doenças crônicas e sempre preocupando-se com o envolvimento emocional do proprietário junto, né? Muito bom. Hoje eu penso, as pessoas sabem como cuidar bem dos animais ou ainda, às vezes, muito das práticas do cotidiano do ser humano, às vezes, sem ele saber, ele acaba prejudicando a saúde dos animais? Com relação à saúde, às vezes, se a gente for pensar que a obesidade é um problema de saúde, né, eu diria que esse é o maior problema com relação à deficiência de manejo com o animal de estimação. Né? A pessoa tem a tendência de superalimentar o animal e esse é um dos problemas mais recorrentes na clínica com relação ao excesso de zelo. Outro ponto que eu queria complementar, por exemplo, eu vejo, tipo, final do ano ou festas, comemorações, às vezes fogos de artifício, os animais ficam desesperados. E às vezes as pessoas não... Eu tenho essa impressão que elas não têm noção de quanto elas podem estar prejudicando os animais. Acontece muito disso? Essa é uma preocupação muito grande na época de festas. Inclusive, aumenta bastante o número de casos de animais que fogem, né, por medo dos fogos, e acidentes que acontecem, às vezes, em função disso, fora o estresse que os animais sofrem em função disso, né? Infelizmente, é uma cultura que a gente tem que eu realmente não compartilho, sou contrário e acho que quem ama seu animal devia evitar fazer. Bacana. Acho que assim como nós estamos aqui conversando sobre o assunto, a mídia em geral tem dado espaço, né, para falar de animais, falar da relação dos seres humanos com os animais. Isso tem feito com que as pessoas conseguissem uma forma de tratamento mais evoluída, estão mais conscientes. Como é que você vê isso, Marcos? Hoje em dia as pessoas encaram melhor as necessidades de tratamento do animal. Quando eu comecei, a gente dificilmente conseguia convencer o proprietário de fazer uma cirurgia no animal, de manter o animal internado durante alguns dias em função do custo que isso gerava. E hoje em dia, a grande maioria dos clientes, quando a gente recomenda um determinado tratamento, a grande maioria dos clientes acaba assumindo isso e concordando com o tratamento porque se preocupa com o animal.
O animal deixou de ser aquele animal que fica no fundo do terreno, que se acontecer alguma coisa, se morrer, eu compro outro. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o animal, na maioria das vezes, passa a ser um membro da família. Então, o índice de aceitação dos tratamentos hoje em dia está muito superior. Tá certo, a gente vai para o intervalinho, voltamos já já. A gente está aqui conversando com o médico veterinário, Dr. Marcos dos Santos, e é em homenagem a esse dia, o Dia do Veterinário. Muito bem, já estamos de volta com Viva Voz aqui pela rádio e pela TV Univale. E hoje, dia 9 de setembro, estamos comemorando aqui o Dia do Veterinário. E junto com a gente o Dr. Marcos dos Santos. Já voltando então ao assunto, Marcos, eu queria saber hoje em dia quais são as principais tendências médicas no tratamento dos animais. Hoje em dia, uma coisa que está crescendo muito na medicina veterinária é a questão das especialidades. Cada vez mais os veterinários estão se especializando em determinadas áreas e a gente conta hoje no mercado aqui, na nossa região, com pessoas que trabalham, médicos veterinários que trabalham exclusivamente com algumas especialidades. Fisioterapia, acupuntura, dermatologia, cardiologia, oftalmologia, ultrassonografia, anestesiologia. Todas essas áreas, hoje a gente tem médicos veterinários especializados nisso que dão suporte para as clínicas nessas especialidades. Isso significa dizer que os animais estão vivendo por mais tempo? Com certeza. Olha, hoje em dia a possibilidade de tratamento de diversas doenças melhorou bastante. Um cachorro, para a gente ter uma ideia, qual é a previsão de vida de um cachorro, por exemplo? O cachorro depende, a expectativa de vida depende um pouco do tamanho dele. Um cachorro de porte pequeno, por exemplo, que são os cachorros que atingem uma longevidade maior, podem viver aí até, em média, 15, 16 anos. Eu já atendi um paciente de 23. Olha, e qual era a marca dele? Era um Pinscher. Ah, Pinscher. Esse vai longe, né, Marcos? Longe. Legal. Eu quero agora puxar então para o lado da profissão, para quem possa estar nos ouvindo e assistindo, talvez possa estar se interessando, né? A gente tem muito pessoal do público aqui acadêmico. Como é que você, Marcos, se interessou pela profissão? O que despertou a vontade de trabalhar com a área veterinária? Bom, meus pais sempre tiveram cães e sempre gostaram de cachorro, criavam cães. Acho que foram os primeiros criadores de cães aqui de Itajaí. E eles, na época, não existia clínica veterinária na região e eles chamavam um veterinário que vinha toda semana de Florianópolis. Meu pai construiu um consultório na garagem de casa e toda semana vinha um veterinário de Florianópolis para fazer o atendimento dos cães da região. Ele avisava os amigos e tudo. E nessa época eu era pré-adolescente e gostava muito de ajudar e me envolvi com aquilo ali, gostei da ideia e levei avante. E tem a dona Úrsula, que foi pioneira aí também na defesa dos animais, né? Sim, com certeza. Muito bacana. Agora, e como é que é a formação? Aqui na região a gente não tem faculdade, né, para médico veterinário. O mais próximo que tem aqui de Itajaí é Blumenau. A FLUB tem um curso de medicina veterinária. Tem bastante curso já em Santa Catarina. Eu não sei dizer exatamente quantos, mas acredito que em torno de 12 ou 13 cursos de medicina veterinária no estado. Em média são 5 anos de curso. 5 anos, 5 né? anos. Tem que se dedicar bastante, né? Normalmente é período integral. Integral. E aí tem, como a formação do médico de gente, vamos dizer assim, tem também aquela residência, como é a parte prática da profissão, da formação? Isso ainda não. O médico, quando se forma, o médico veterinário, quando ele se forma, ele está apto a atuar em qualquer área. Se ele vai se especializar depois, e existem especializações, cursos de especialização em todas as áreas hoje, ele vai buscar isso depois de formado, mas ele sai da faculdade habilitado a trabalhar na área que ele quiser.
Bacana. Você falou de especialidades e eu fiquei imaginando que você podia dar alguma dica especificamente numa área que pode ajudar muita gente que tem bichinho que pode estar acompanhando a gente aqui agora, né? No caso de animais idosos, é lógico, a gente está falando principalmente de cães e gatos, né? O que é possível fazer já logo de cara, né? Só por ele já ter uma idade mais avançada, o que o proprietário pode fazer para ajudar o seu bichinho? A primeira coisa, a alimentação, né? Hoje em dia existem rações dos diversos tipos, mas as principais marcas, aquelas rações de maior qualidade, já têm um produto focado no animal idoso, com a adição de algumas substâncias que são importantes para a idade, com a supressão de algumas substâncias que podem ser prejudiciais para a idade, diferentemente do animal adulto. Então, essa preocupação, claro, dependendo do tamanho do animal, a terceira idade, vamos dizer assim, ela chega em idades diferentes, mas em média em torno de 6, 7 anos, já seria interessante procurar buscar a administração de uma ração específica para a idade. E, além disso, claro, como no ser humano, quando o animal começa a chegar numa idade mais avançada, as visitas ao médico veterinário devem ser mais frequentes. De manutenção mesmo, de manutenção, ver como as coisas estão. Exames preventivos, tudo isso. Bacana. Falando agora então em exames, eu fico pensando, um ser humano, um médico na consulta, ele pergunta onde a pessoa está sentindo dor, o que incomoda, um animal não vai ter essa capacidade. Verdade. Como que, é lógico que vocês se preparam para isso, mas eu, como leigo, fico na dúvida, como é que é feito um diagnóstico de um bichinho? Isso é uma coisa que às vezes é mais complicado. A gente meio que compara o médico veterinário, para fazer uma comparação com alguma especialidade humana, meio que compara com o pediatra, né? Que também tem com certeza tem essa dificuldade. A gente acaba desenvolvendo, existem algumas técnicas, no caso de manipulação, de exame, para eventualmente detectar onde o animal está sentindo dor, o que o animal está sentindo, mas muitas vezes a gente fica sem resposta. Pois é. E aí, já aproveitando o que o Lucas puxou, tem também aquele momento em que você encontra animais que estão com dor e que muitos deles, às vezes, já são nervosinhos mesmo por natureza, né? Como o veterinário faz para encarar esses pacientes, hein, Marcos? Isso a gente não aprende na faculdade, a gente aprende no dia a dia mesmo, né? Pois é. E aí, muito difícil? O que você faz normalmente? A gente tem algumas medidas e alguns equipamentos que ajudam, né? Focinheira, cambão. Às vezes a gente nem com um nem com o outro a gente consegue resolver, às vezes tem que partir para sedação, né? Então depende muito do caso, mas às vezes são desafios bem interessantes. Já levou mordida? Algumas. Imagina, né? Muito bem, a gente está falando de animais domésticos, mas eu queria puxar para outro assunto, às vezes, que eu não posso deixar de falar, né? É um pouco ruim, mas fazer o quê? Que muitas pessoas têm o hábito de manter em cativeiro animais silvestres. Quais os problemas que isso pode gerar para o animal e também o que diz a lei sobre isso? Isso é errado? Isso até que ponto é certo? Como é que você vê isso? Pássaros, especialmente, principalmente né? Pássaros, realmente. Existem espécies da fauna silvestre que necessitaria de uma licença para a pessoa poder ter, outras nem com licença pode ter, depende muito da espécie. Agora, o que tem que ter muito cuidado, primeiro que está sendo retirado o animal do seu habitat natural. Então, o comportamento dele fora do habitat vai ser completamente diferente do comportamento que ele tem na vida selvagem. Isso traz alguns riscos de agressão e outras coisas. E o que preocupa também, levando em conta a questão de saúde pública, é que esses animais potencialmente podem transmitir doenças para o ser humano. E o cão, o gato, existem as vacinas, existem os medicamentos que a gente tem desenvolvidos para administrar para esses animais, para evitar que eles venham a sofrer dessas doenças. Nos animais silvestres, principalmente aqueles que não são legalizados, que não têm liberação para serem criados em cativeiro, esses animais, na maioria das vezes, não existe nenhum medicamento, não existem vacinas para prevenir esse tipo de doença. Então,
cria um risco aí para a saúde pública importante e que tem que ser levado em consideração. Além disso, claro, tem que se levar em conta principalmente a questão do animal, né? É um animal que é muito bonito, mas para ser visto na selva, para ser visto nas árvores, no ambiente deles e não trancados numa gaiola ou presos numa jaula, sofrendo de estresse, sofrendo uma série de coisas. Cão e gato são animais que já estão socializados. Esses outros animais a gente não consegue socializar. Inclusive tem um movimento bem bacana contra os zoológicos, né? Os circos, claro. Como é que você vê isso, Marcos? Eu sou totalmente contra. Eu não vou a zoológico, eu só vou a circo que não tem animal, porque eu acho que isso é uma agressão às espécies que estão ali, e eu acho que é uma agressão a gente também. A gente se divertir às custas do sofrimento de um outro ser. Bacana pensar por aí, né? Vale parar para pensar. Então, acho que outro assunto que eu queria abordar é na parte profissional. Que dicas você deixa para quem está pensando em cursar veterinária, está nos ouvindo? O que você deixa para quem está nos ouvindo, pensa em fazer veterinária, e aí? O que eu devo levar em conta nessa hora? O que eu devo gostar ou não gostar? Olha, medicina veterinária é uma profissão apaixonante, mas condição básica é gostar de animal. Já vi alguns veterinários que a gente vê que não gosta de animal. E a pessoa ou não vai exercer a função com paixão, ou vai acabar se frustrando, acabar maltratando os seus pacientes. Então, a condição básica é gostar de animal. E, claro, existem várias formas de atuar como médico veterinário, não é só a clínica que existe. A pessoa, medicina veterinária tem eu acho que é uma das profissões que tem um campo mais amplo de atuação. A pessoa pode atuar na pesquisa, pode atuar em tecnologia de alimentos, inspeção de produtos de origem animal, em várias áreas que, se a gente for citar tudo aqui agora, não vai dar tempo. Então, é interessante, eu gosto muito da minha profissão, mas o principal é realmente gostar de animal e se dedicar, porque não é uma profissão fácil, não. Isso aí, dá trabalho, né, Marcos? Bom, eu que gosto de animais, já gosto dos veterinários, já de tabela, então, já mais uma vez, vamos dar os parabéns aqui pelo Dia do Veterinário. Obrigado pela entrevista, Marcos. Obrigado pela oportunidade, um abraço a todos. A gente conversou com o Dr. Marcos dos Santos, médico veterinário, e é isso, né, Lucas? É isso aí, mais uma vez, parabéns aí aos veterinários que estão nos ouvindo, ao Dr. Marcos, e muito obrigado pela sua companhia. Esse foi mais um Viva Voz, suas ideias em alto e bom som.